Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube e eu vou falar aqui agora sobre essa ação que está pagando até mais de 2%, até 2,06% por semana. Uma empresa boa, de uma companhia boa, com baixo risco e uma ótima perspectiva de crescimento. Que empresa será que é essa? E eu vou falar dela exatamente aqui. Agora, importante uma coisa, muita gente falando, Léo, eu acho que investir no mercado americano não traz um retorno tão interessante quanto nos países emergentes, pessoal. Mercado americano, onde estão as maiores companhias do mundo, inclusive várias companhias que estão localizadas na Europa, que estão localizadas na América Latina, acabam abrindo capital. Lá fora é o mercado mais líquido do mundo e que tem as empresas que mais crescem no mundo. Não à toa a Nvidia aí, que é a terceira maior companhia do mundo, cresceu de um ano para o outro seu lucro em mais de 600%. Então, quem não está ainda no mercado americano está deixando muito dinheiro na mesa porque lá fora está muito bom, estão abrindo muitas oportunidades. Então é o seguinte, eu já vou deixar o convite para vocês aqui, que tem um link aqui embaixo do meu e-book, um livro digital gratuito, tá? Que você pode fazer o download mostrando como investir nos Estados Unidos, gerar renda a partir do zero, mesmo que você não tenha passaporte e não saiba falar inglês. Então acessa lá e confere. Agora, vamos ver que ativo é esse aqui que eu tô falando, que tá pagando mais de 2% por semana. Então faz o seguinte, ó, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos nessa. Bom, beleza. Uma das estratégias que a gente gosta bastante de executar aqui no mercado americano é uma estratégia chamada de venda de put. O que é isso? Venda de put. No mercado de opções você tem dois tipos de opções aqui, tá? As opções de compra e as opções de venda, que são as chamadas de put. Então, quando a gente pega aqui um determinado ativo, eu consigo ver várias opções com vencimentos disponíveis aqui para essas ações. Eu estou pegando o exemplo do índice S&P 500, o SPY. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui um vencimento para 4 dias, dia 10 de junho. Nessas opções de venda, o que acontece? Se eu vender uma opção de venda para alguém, eu estou vendendo um seguro para alguém, eu estou vendendo o direito de alguém vender essa ação se o mercado cair muito. Então o que acontece? Estou recebendo esse prêmio, no caso aqui de 1,24, $1,24, pela obrigação de ter que comprar a ação se em 4 dias a ação estiver abaixo dos $532. E beleza, um dos maiores erros das pessoas que vão executar esse tipo de estratégia é simplesmente buscar as ações que estão pagando maior taxa. E aí acabam entrando em empresas complicadas, ficando com empresas complicadas ali na carteira que a gente chama de bombas, né? E essas bombas ali podem estar prestes a explodir. Então, quando decidimos entrar em uma operação de venda de put, de lançamento sintético, o meu risco é de ter que comprar uma determinada ação por um determinado preço. Então eu tenho que avaliar se aquela ação de fato eu colocaria na minha carteira por aquele preço. Então esse é um ponto importante. A gente faz análise de performance. Então se a empresa é lucrativa, o lucro líquido está crescendo, se a empresa tem eficiência, tem o seu retorno sobre o capital investido acima do custo médio ponderado de capital, se tem boa margem de lucro, quais são as expectativas de crescimento futuro, as estimativas de lucro por ação, tá? Isso daqui toda a parte quantitativa, mas tem a parte quali também, quais são os projetos que a companhia está investindo, o market share da empresa, como é que está crescendo o setor, então tudo isso daí é importante. Depois a gente vem para a parte de risco, o que pode complicar a companhia lá na frente? Ela está muito endividada, não está? Isso é importante. Ela tem boa liquidez, fluxo de caixa livre é positivo, quais são os fatores de risco que envolve o setor, que envolve a empresa e também no âmbito macroeconômico, talvez até geopolítico. Tá? E depois, por último, a parte de preço. Então o ativo está negociando abaixo do seu preço justo? Léo, o que é o preço justo? Você tem o seguinte, ó, você tem, tanto no mercado quanto na economia, ciclos, que são ciclos econômicos. Então você tem o ciclo de expansão e o ciclo de contração. Depois vem um ciclo de expansão e contração. E se você for olhar a história da economia, ele está sempre nesses ciclos. Acontece que quando estamos num ciclo de contração, o que acontece? Surge medo, aversão a risco. Os agentes começam a jogar o dinheiro deles para títulos de menor
risco. E aí o que acontece? As ações ficam subvalorizadas. Da mesma forma, quando está num ciclo de expansão, você tem muita euforia, muito otimismo e acaba gerando FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, e os preços ficam sobrevalorizados. No médio e no longo prazo, o valuation é nessa região aqui, na região média que você tem entre o ciclo de otimismo e o ciclo de pessimismo, o ciclo de expansão e o ciclo de contração. E no médio e no longo prazo, os preços tendem a esse valor. Isso daí é a premissa do value investing. O próprio Howard Marks fala isso, o Benjamin Graham, o Warren Buffett e os maiores investidores do mundo utilizam e investem por base dessa metodologia. Então, quando o ativo ele está abaixo dessa região média ao qual ele negocia no médio e longo prazo, a gente fala que ele está abaixo do seu preço justo. Principalmente se é uma ação que tem uma perspectiva de crescimento mais interessante. E bom, qual que é essa ação que eu estou falando? É uma ação que eu tenho comentado bastante, trabalhado bastante nos nossos canais de recomendação. Então se você quiser conhecer o canal de recomendação de opções aqui nos Estados Unidos, vou deixar o link aqui embaixo também. Aí a gente tem comentado bastante também nas mentorias. Então o que acontece? A gente tem aqui as ações da Alibaba. Então a Alibaba é uma empresa muito interessante, ela está localizada na China. E o que a gente vê? Depois de 2022, o lucro caiu bastante, principalmente por causa de defasagem na cadeia de suprimentos devido ao Corona Crash. E é uma empresa, é um mercado livre ali da Ásia. Além de ser um mercado livre da Ásia, da China, eles estão expandindo para o sul da Ásia e também investindo pesadamente em tecnologia, sendo a terceira maior empresa agora de cloud, atrás da AWS e da Microsoft. Então, a parte de inteligência artificial e de cloud está vindo com força ali na Alibaba e a gente está voltando a ver o lucro líquido dela crescendo. E as expectativas, as estimativas futuras são muito interessantes. É uma empresa que trabalha com baixa alavancagem, é uma empresa que tem uma ótima liquidez corrente, fluxo de caixa livre positivo e o preço justo dela é estimado para o final do ano de 2024 está entre 120 a 190 dólares. Então tem uma perspectiva de crescimento muito interessante. O que acontece? Quando eu vou fazer uma venda de put, entendo que tem um ativo que está dentro de uma condição parecida, eu gosto até de fazer as operações de venda de put mais próximas do dinheiro. Veja, se o mercado cai abaixo dos 79, eu sou obrigado a comprar a 79 dólares. Se a gente pega aqui, estou recebendo 1,64 em cima da obrigação de ter que comprar a ação a 79 dólares, a gente está falando de 2,07, 2,08 por semana de taxa. Qual que é o intuito aqui dessa estratégia? Diminuir de forma artificial o nosso preço de aquisição da companhia, de tal forma que a gente consiga melhorar ainda mais a rentabilidade de médio e longo prazo. Veja, o mercado de opções é uma ferramenta para catalisar, potencializar os nossos investimentos de médio e longo prazo. E se eu consigo reduzir esse meu custo de aquisição com as estratégias de renda com opções, eu consigo fazer com que essa minha rentabilidade seja muito mais interessante numa situação de médio e longo prazo. Obviamente, eu poderia fazer uma venda de put um pouquinho mais fora do dinheiro, aqui, se ela cai abaixo de 77, até dá para fazer, só que você tem um custo, você tem um risco de custo de oportunidade, que é o mercado começar a subir a partir daqui desse momento e você acabar não comprando a ação. Então, quando o ativo está negociando com muito desconto, de fato, prefiro até mesmo fazer essas operações de venda de put um pouquinho mais próximas do dinheiro. E a gente tem trabalhado bastante em cima desse ativo. Bom, quer conhecer um pouquinho mais do nosso canal de recomendações de opções no Brasil? Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, manda uma mensagem lá para o nosso time para entender como é que funciona. E deixa aqui nos comentários se você já estava olhando essa companhia, trabalhando com essa companhia ou não. No mais é isso, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.